assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Shrek sempre foi um ogro que viveu tranquilo em meio à floresta. Ele gostava de viver isolado da sociedade e não admitia que alguém se intrometesse na sua paz. Ele tentava assustar todos que se aproximavam. Ele só não conseguiu fazer isso com o burro, que apareceu na sua casa um certo dia e acabou se tornando seu melhor amigo de aventuras. De olho na recompensa oferecida pelo rei, Shrek e o burro partem em resgate de uma princesa adormecida, que está guardada por um perigoso dragão que cospe fogo. No caminho de volta para o castelo, Shrek e a princesa notam que existe algo em comum entre eles, e sem perceber, o sentimento de amor começa a surgir. Mas como vencer tantas diferenças? Shrek é um ogro verde que mora sozinho em um pântano e ama sua vida assim. Ele acorda, toma banho na lama, assusta as pessoas que passam por perto e come coisas nojentas sem ninguém para reclamar. Ele gosta da solidão. Afinal, todo mundo tem medo de ogros, e ele se acostumou com isso. Mas tudo muda quando um monte de criaturas de contos de fadas aparece no pântano dele do nada. Tem 3 porquinhos, fadas, um lobo vestido de vovó, Pinóquio e até um burro falante super tagarela. Eles estão ali porque foram expulsos de seus lares pelo Lord Farquaad, um cara baixinho e mandão que quer deixar seu reino perfeito, sem criaturas mágicas. Shrek fica furioso. Ele não pediu companhia, muito menos um monte de personagens falantes bagunçando seu lar. Ele quer seu pântano de volta. Então, decide ir até esse tal de Farquaad para resolver o problema. Só que o burro, que adora conversar e já se apegou ao ogro, insiste em ir junto. No caminho, Shrek tenta de tudo para se livrar do burro, mas nada funciona. O burro é esperto, não se deixa assustar e ainda acha que os dois podem ser amigos. Ele fala sem parar, faz piadas e até canta, o que deixa Shrek ainda mais irritado. Mas no fundo, o burro só quer companhia. Quando chegam ao castelo de Farquaad, Shrek descobre que o Lorde está organizando um torneio para escolher um cavaleiro que vá resgatar a princesa Fiona, que está presa numa torre vigiada por um dragão. O plano de Farquaad é casar com Fiona para se tornar rei, mas Shrek não tem tempo para torneios. Ele invade o local, exige seu pântano de volta e assusta todo mundo com seu rugido. Farquaad, vendo que Shrek é gigante, forte e assustador, tem uma ideia. Ele propõe um acordo. Se Shrek resgatar Fiona para ele, o ogro terá seu pântano livre novamente. Shrek não liga para princesas nem para missões heróicas, mas ele quer sua casa de volta. Então ele aceita o desafio, e assim começa sua jornada, com o burro ao seu lado, falando, cantando e perguntando se dragões comem ogros no café da manhã. Agora que Shrek aceitou a missão de resgatar a princesa Fiona, ele e burro partem para o castelo onde ela está presa. Mas esse castelo não é qualquer castelo. Ele fica no meio de um vulcão cheio de lava, e o pior, é vigiado por um dragão gigante. Assim que entram, tudo parece quieto demais. Shrek quer ser rápido, mas burro começa a falar sem parar, como sempre, e acaba chamando a atenção do dragão. E quando eles acham que vão virar churrasquinho, o dragão aparece. Gigante, vermelho e soltando fogo, ele começa a perseguir os dois pelo castelo. Shrek tenta fugir, pula de um lado para o outro, mas burro acaba sendo capturado. Só que aí acontece algo muito inesperado. O dragão, que é na verdade uma dragona, se apaixona pelo burro. Em vez de devorá-lo, ela faz olhinhos apaixonados e começa a tratá-lo como se fosse um bichinho de estimação. Burro, claro, aproveita e começa a jogar charme, porque ele quer sair vivo dali. Enquanto isso, Shrek sobe até a torre e encontra Fiona. Fiona, que passou a vida esperando um príncipe encantado, fica super animada achando que Shrek veio salvá-la por amor. Mas quando ela vê que ele é um ogro, a animação desaparece rapidinho. Shrek não está nem aí para formalidades, joga a princesa no ombro e sai andando. Ela fica indignada. Cadê o beijo de amor? Cadê a cerimônia? Mas Shrek só quer terminar essa missão e voltar para casa. Eles fogem da dragona, resgatam Burro, que ficou triste por deixar sua namorada para trás, e começam a longa caminhada de volta ao castelo de Farquaad. No começo, Fiona e Shrek não se dão bem. Ela quer que ele seja um herói romântico, mas Shrek só quer acabar logo com isso. Eles brigam, discutem, mas aos poucos algo muda.
Fiona percebe que Shrek não é tão assustador quanto parece. Ele é bruto e rabugento, mas também engraçado e esperto. Enquanto isso, Shrek começa a notar que Fiona não é como as outras princesas. Ela luta tão bem quanto ele, gosta de comida nojenta e até arrota mais alto que ele. Numa noite, eles fazem um acampamento. O clima muda. Fiona e Shrek conversam, riem e começam a se aproximar de verdade. Mas Fiona esconde um segredo. Quando o sol se põe, algo acontece com ela. Antes que Shrek perceba, ela corre para se esconder em uma caverna. Burro, curioso, vai atrás e descobre a verdade. Fiona se transforma em uma ogra. Ela explica que foi amaldiçoada quando era criança. De dia, ela é uma princesa. De noite, uma ogra. E o feitiço só pode ser quebrado com um beijo de amor verdadeiro. Burro promete guardar segredo, mas no dia seguinte, Shrek escuta uma conversa pela metade e entende tudo errado. Ele acha que Fiona está falando que ninguém pode amar um monstro como ele, quando na verdade ela estava falando dela mesma. Magoado e sem entender nada, Shrek decide se afastar, e é aí que tudo começa a desandar. Depois daquela conversa mal entendida, Shrek fica completamente chateado. Ele acha que Fiona o considera um monstro nojento e que nunca poderia gostar dele. Então, sem dar explicação nenhuma, ele sai na frente e vai buscar Farquaad para entregar a princesa o mais rápido possível. Fiona, por outro lado, acorda animada. Ela finalmente percebeu que gosta do ogro. Ela quer contar a verdade para ele, dizer que sua maldição pode ser quebrada com um beijo de amor verdadeiro. Mas quando sai da caverna, pronta para falar, quem aparece? Farquaad, montado em seu cavalo e cercado de guardas. Shrek já tinha resolvido tudo sem falar nada com ela. Farquaad está radiante. Ele finalmente tem sua princesa. Mas Fiona fica confusa. Por que Shrek está tão distante? Por que ele não disse nada? Shrek, ainda magoado, não olha para ela. Então Fiona aceita o casamento, achando que não tem outra escolha. De volta ao pântano, Shrek finalmente tem sua casa de volta, sem ninguém para incomodá-lo. Mas pela primeira vez na vida, ele não está feliz. Ele sente falta de Fiona. Ele sente falta até do burro, com todas as falas sem parar. É aí que Burro aparece furioso. Ele quer saber por que Shrek estragou tudo. Os dois discutem, brigam, mas Shrek finalmente admite que ouviu Fiona dizendo que ninguém poderia amar um monstro como ele. Burro arregala os olhos. O quê? Cara, ela não estava falando de você, ela estava falando dela mesma. Shrek percebe que fez uma grande burrada. Fiona não o rejeitou. Ela se sente como ele, e agora ela vai se casar com Farquaad sem nem saber que Shrek gosta dela. Sem perder tempo, ele pede ajuda para Burro, que tem um plano maluco. Pedir carona para a dragona. Sim, a mesma dragona apaixonada pelo Burro. Eles voam até o castelo de Farquaad, chegando bem no meio do casamento. O padre já está na parte final da cerimônia. Se Fiona disser sim, será tarde demais. Mas antes que isso aconteça, Shrek invade a igreja. Todo mundo fica chocado. Fiona fica surpresa. E Farquaad? Bom, ele fica furioso. Shrek finalmente fala o que sente. Ele gosta de Fiona e não quer que ela case com Farquaad. O castelo inteiro fica em silêncio. Mas antes que Fiona possa dizer qualquer coisa, o sol começa a se pôr. Ela entra em pânico e tenta correr. Mas tarde demais, na frente de todos, ela se transforma em uma ogra. Farquaad fica horrorizado. Ele não quer mais saber dela. Manda seus guardas prenderem Fiona e matar Shrek. Mas antes que algo aconteça... Pum! A dragona entra derrubando tudo e engole Farquaad inteiro. Agora, sem ninguém para atrapalhar, Fiona e Shrek finalmente se olham nos olhos. Fiona se pergunta, e agora? Ela ainda é uma ogra. Será que o feitiço vai se quebrar? Shrek diz que ela já é linda para ele. Então, eles se beijam. Uma luz mágica envolve Fiona. Ela levita e... continua sendo uma ogra. Ela fica confusa. O feitiço deveria transformá-la em uma princesa para sempre. Mas aí ela entende. A magia não a deixou com sua aparência perfeita, mas sim com a forma que realmente a fazia feliz. O amor verdadeiro não a mudou para se encaixar no mundo. Ele a deixou do jeito que ela deveria ser. E assim, Shrek e Fiona ficam juntos. O casamento acontece, mas do jeito deles, com festa, bagunça e muita música. E assim termina a jornada do ogro que não queria amigos, mas acabou encontrando o amor da forma mais inesperada possível.
Shrek sempre foi um ogro que viveu tranquilo em meio à floresta. Ele gostava de viver isolado da sociedade e não admitia que alguém se intrometesse na sua paz. Ele tentava assustar todos que se aproximavam. Ele só não conseguiu fazer isso com o burro, que apareceu na sua casa um certo dia e acabou se tornando seu melhor amigo de aventuras. De olho na recompensa oferecida pelo rei, Shrek e o burro partem em resgate de uma princesa adormecida, que está guardada por um perigoso dragão que cospe fogo. No caminho de volta para o castelo, Shrek e a princesa notam que existe algo em comum entre eles, e sem perceber, o sentimento de amor começa a surgir. Mas como vencer tantas diferenças? Shrek é um ogro verde que mora sozinho em um pântano e ama sua vida assim. Ele acorda, toma banho na lama, assusta as pessoas que passam por perto e come coisas nojentas sem ninguém para reclamar. Ele gosta da solidão. Afinal, todo mundo tem medo de ogros, e ele se acostumou com isso. Mas tudo muda quando um monte de criaturas de contos de fadas aparece no pântano dele do nada. Tem 3 porquinhos, fadas, um lobo vestido de vovó, Pinóquio e até um burro falante super tagarela. Eles estão ali porque foram expulsos de seus lares pelo Lord Farquaad, um cara baixinho e mandão que quer deixar seu reino perfeito, sem criaturas mágicas. Shrek fica furioso. Ele não pediu companhia, muito menos um monte de personagens falantes bagunçando seu lar. Ele quer seu pântano de volta. Então, decide ir até esse tal de Farquaad para resolver o problema. Só que o burro, que adora conversar e já se apegou ao ogro, insiste em ir junto. No caminho, Shrek tenta de tudo para se livrar do burro, mas nada funciona. O burro é esperto, não se deixa assustar e ainda acha que os dois podem ser amigos. Ele fala sem parar, faz piadas e até canta, o que deixa Shrek ainda mais irritado. Mas no fundo, o burro só quer companhia. Quando chegam ao castelo de Farquaad, Shrek descobre que o Lorde está organizando um torneio para escolher um cavaleiro que vá resgatar a princesa Fiona, que está presa numa torre vigiada por um dragão. O plano de Farquaad é casar com Fiona para se tornar rei, mas Shrek não tem tempo para torneios. Ele invade o local, exige seu pântano de volta e assusta todo mundo com seu rugido. Farquaad, vendo que Shrek é gigante, forte e assustador, tem uma ideia. Ele propõe um acordo. Se Shrek resgatar Fiona para ele, o ogro terá seu pântano livre novamente. Shrek não liga para princesas nem para missões heróicas, mas ele quer sua casa de volta. Então ele aceita o desafio, e assim começa sua jornada, com o burro ao seu lado, falando, cantando e perguntando se dragões comem ogros no café da manhã. Agora que Shrek aceitou a missão de resgatar a princesa Fiona, ele e burro partem para o castelo onde ela está presa. Mas esse castelo não é qualquer castelo. Ele fica no meio de um vulcão cheio de lava, e o pior, é vigiado por um dragão gigante. Assim que entram, tudo parece quieto demais. Shrek quer ser rápido, mas burro começa a falar sem parar, como sempre, e acaba chamando a atenção do dragão. E quando eles acham que vão virar churrasquinho, o dragão aparece. Gigante, vermelho e soltando fogo, ele começa a perseguir os dois pelo castelo. Shrek tenta fugir, pula de um lado para o outro, mas burro acaba sendo capturado. Só que aí acontece algo muito inesperado. O dragão, que é na verdade uma dragona, se apaixona pelo burro. Em vez de devorá-lo, ela faz olhinhos apaixonados e começa a tratá-lo como se fosse um bichinho de estimação. Burro, claro, aproveita e começa a jogar charme, porque ele quer sair vivo dali. Enquanto isso, Shrek sobe até a torre e encontra Fiona. Fiona, que passou a vida esperando um príncipe encantado, fica super animada achando que Shrek veio salvá-la por amor. Mas quando ela vê que ele é um ogro, a animação desaparece rapidinho. Shrek não está nem aí para formalidades, joga a princesa no ombro e sai andando. Ela fica indignada. Cadê o beijo de amor? Cadê a cerimônia? Mas Shrek só quer terminar essa missão e voltar para casa. Eles fogem da dragona, resgatam Burro, que ficou triste por deixar sua namorada para trás, e começam a longa caminhada de volta ao castelo de Farquaad. No começo, Fiona e Shrek não se dão bem. Ela quer que ele seja um herói romântico, mas Shrek só quer acabar logo com isso. Eles brigam, discutem, mas aos poucos algo muda. Fiona percebe que Shrek não é tão assustador quanto parece. Ele é bruto e rabugento, mas também engraçado e esperto. Enquanto isso, Shrek começa a notar que Fiona não é como as outras princesas. Ela luta tão bem quanto ele,
gosta de comida nojenta e até arrota mais alto que ele. Numa noite, eles fazem um acampamento. O clima muda. Fiona e Shrek conversam, riem e começam a se aproximar de verdade. Mas Fiona esconde um segredo. Quando o sol se põe, algo acontece com ela. Antes que Shrek perceba, ela corre para se esconder em uma caverna. Burro, curioso, vai atrás e descobre a verdade. Fiona se transforma em uma ogra. Ela explica que foi amaldiçoada quando era criança. De dia, ela é uma princesa. De noite, uma ogra. E o feitiço só pode ser quebrado com um beijo de amor verdadeiro. Burro promete guardar segredo. Mas no dia seguinte, Shrek escuta uma conversa pela metade e entende tudo errado. Ele acha que Fiona está falando que ninguém pode amar um monstro como ele, quando, na verdade, ela estava falando dela mesma. Magoado e sem entender nada, Shrek decide se afastar. E é aí que tudo começa a desandar. Depois daquela conversa mal entendida, Shrek fica completamente chateado. Ele acha que Fiona o considera um monstro nojento e que nunca poderia gostar dele. Então, sem dar explicação nenhuma, ele sai na frente e vai buscar Farquaad para entregar a princesa o mais rápido possível. Fiona, por outro lado, acorda animada. Ela finalmente percebeu que gosta do ogro. Ela quer contar a verdade para ele, dizer que sua maldição pode ser quebrada com um beijo de amor verdadeiro. Mas quando sai da caverna, pronta para falar, quem aparece? Farquaad, montado em seu cavalo e cercado de guardas. Shrek já tinha resolvido tudo sem falar nada com ela. Farquaad está radiante. Ele finalmente tem sua princesa. Mas Fiona fica confusa. Por que Shrek está tão distante? Por que ele não disse nada? Shrek, ainda magoado, não olha para ela. Então Fiona aceita o casamento, achando que não tem outra escolha. De volta ao pântano, Shrek finalmente tem sua casa de volta, sem ninguém para incomodá-lo. Mas pela primeira vez na vida, ele não está feliz. Ele sente falta de Fiona. Ele sente falta até do burro, com todas as falas sem parar. É aí que Burro aparece furioso. Ele quer saber por que Shrek estragou tudo. Os dois discutem, brigam, mas Shrek finalmente admite que ouviu Fiona dizendo que ninguém poderia amar um monstro como ele. Burro arregala os olhos. O quê? Cara, ela não estava falando de você, ela estava falando dela mesma. Shrek percebe que fez uma grande burrada. Fiona não o rejeitou. Ela se sente como ele, e agora ela vai se casar com Farquaad sem nem saber que Shrek gosta dela. Sem perder tempo, ele pede ajuda para Burro, que tem um plano maluco. Pedir carona para a dragona. Sim, a mesma dragona apaixonada pelo Burro. Eles voam até o castelo de Farquaad, chegando bem no meio do casamento. O padre já está na parte final da cerimônia. Se Fiona disser sim, será tarde demais. Mas antes que isso aconteça, Shrek invade a igreja. Todo mundo fica chocado. Fiona fica surpresa. E Farquaad? Bom, ele fica furioso. Shrek finalmente fala o que sente. Ele gosta de Fiona e não quer que ela case com Farquaad. O castelo inteiro fica em silêncio. Mas antes que Fiona possa dizer qualquer coisa, o sol começa a se pôr. Ela entra em pânico e tenta correr. Mas tarde demais, na frente de todos, ela se transforma em uma ogra. Farquaad fica horrorizado. Ele não quer mais saber dela. Manda seus guardas prenderem Fiona e matar Shrek. Mas antes que algo aconteça... Pum! A dragona entra derrubando tudo e engole Farquaad inteiro. Agora, sem ninguém para atrapalhar, Fiona e Shrek finalmente se olham nos olhos. Fiona se pergunta, e agora? Ela ainda é uma ogra. Será que o feitiço vai se quebrar? Shrek diz que ela já é linda para ele. Então, eles se beijam. Uma luz mágica envolve Fiona. Ela levita e... continua sendo uma ogra. Ela fica confusa. O feitiço deveria transformá-la em uma princesa para sempre. Mas aí ela entende. A magia não a deixou com sua aparência perfeita, mas sim com a forma que realmente a fazia feliz. O amor verdadeiro não a mudou para se encaixar no mundo. Ele a deixou do jeito que ela deveria ser. E assim, Shrek e Fiona ficam juntos. O casamento acontece, mas do jeito deles, com festa, bagunça e muita música. E assim termina a jornada do ogro que não queria amigos, mas acabou encontrando o amor da forma mais inesperada possível. Shrek sempre foi um ogro que viveu tranquilo em meio à floresta. Ele gostava de viver isolado da sociedade e não admitia que alguém se intrometesse na sua paz. Ele tentava assustar todos que se aproximavam. Ele só não conseguiu fazer isso com o burro,
que apareceu na sua casa um certo dia e acabou se tornando seu melhor amigo de aventuras. De olho na recompensa oferecida pelo rei, Shrek e o burro partem em resgate de uma princesa adormecida, que está guardada por um perigoso dragão que cospe fogo. No caminho de volta para o castelo, Shrek e a princesa notam que existe algo em comum entre eles, e sem perceber, o sentimento de amor começa a surgir. Mas como vencer tantas diferenças? Shrek é um ogro verde que mora sozinho em um pântano e ama sua vida assim. Ele acorda, toma banho na lama, assusta as pessoas que passam por perto e come coisas nojentas sem ninguém para reclamar. Ele gosta da solidão. Afinal, todo mundo tem medo de ogros, e ele se acostumou com isso. Mas tudo muda quando um monte de criaturas de contos de fadas aparece no pântano dele do nada. Tem 3 porquinhos, fadas, um lobo vestido de vovó, Pinóquio e até um burro falante super tagarela. Eles estão ali porque foram expulsos de seus lares pelo Lord Farquaad, um cara baixinho e mandão que quer deixar seu reino perfeito, sem criaturas mágicas. Shrek fica furioso. Ele não pediu companhia, muito menos um monte de personagens falantes bagunçando seu lar. Ele quer seu pântano de volta. Então, decide ir até esse tal de Farquaad para resolver o problema. Só que o burro, que adora conversar e já se apegou ao ogro, insiste em ir junto. No caminho, Shrek tenta de tudo para se livrar do burro, mas nada funciona. O burro é esperto, não se deixa assustar e ainda acha que os dois podem ser amigos. Ele fala sem parar, faz piadas e até canta, o que deixa Shrek ainda mais irritado. Mas no fundo, o burro só quer companhia. Quando chegam ao castelo de Farquaad, Shrek descobre que o Lorde está organizando um torneio para escolher um cavaleiro que vá resgatar a princesa Fiona, que está presa numa torre vigiada por um dragão. O plano de Farquaad é casar com Fiona para se tornar rei, mas Shrek não tem tempo para torneios. Ele invade o local, exige seu pântano de volta e assusta todo mundo com seu rugido. Farquaad, vendo que Shrek é gigante, forte e assustador, tem uma ideia. Ele propõe um acordo. Se Shrek resgatar Fiona para ele, o ogro terá seu pântano livre novamente. Shrek não liga para princesas nem para missões heróicas, mas ele quer sua casa de volta. Então ele aceita o desafio, e assim começa sua jornada, com o burro ao seu lado, falando, cantando e perguntando se dragões comem ogros no café da manhã. Agora que Shrek aceitou a missão de resgatar a princesa Fiona, ele e Burro partem para o castelo onde ela está presa. Mas esse castelo não é qualquer castelo. Ele fica no meio de um vulcão cheio de lava, e o pior, é vigiado por um dragão gigante. Assim que entram, tudo parece quieto demais. Shrek quer ser rápido, mas Burro começa a falar sem parar, como sempre, e acaba chamando a atenção do dragão. E quando eles acham que vão virar churrasquinho, o dragão aparece. Gigante, vermelho e soltando fogo, ele começa a perseguir os dois pelo castelo. Shrek tenta fugir, pula de um lado para o outro, mas Burro acaba sendo capturado. Só que aí acontece algo muito inesperado. O dragão, que é na verdade uma dragona, se apaixona pelo Burro. Em vez de devorá-lo, ela faz olhinhos apaixonados e começa a tratá-lo como se fosse um bichinho de estimação. Burro, claro, aproveita e começa a jogar charme, porque ele quer sair vivo dali. Enquanto isso, Shrek sobe até a torre e encontra Fiona. Fiona, que passou a vida esperando um príncipe encantado, fica super animada achando que Shrek veio salvá-la por amor. Mas quando ela vê que ele é um ogro, a animação desaparece rapidinho. Shrek não está nem aí para formalidades, joga a princesa no ombro e sai andando. Ela fica indignada. Cadê o beijo de amor? Cadê a cerimônia? Mas Shrek só quer terminar essa missão e voltar para casa. Eles fogem da dragona, resgatam Burro, que ficou triste por deixar sua namorada para trás, e começam a longa caminhada de volta ao castelo de Farquaad. No começo, Fiona e Shrek não se dão bem. Ela quer que ele seja um herói romântico, mas Shrek só quer acabar logo com isso. Eles brigam, discutem, mas aos poucos algo muda. Fiona percebe que Shrek não é tão assustador quanto parece. Ele é bruto e rabugento, mas também engraçado e esperto. Enquanto isso, Shrek começa a notar que Fiona não é como as outras princesas. Ela luta tão bem quanto ele, gosta de comida nojenta e até arrota mais alto que ele. Numa noite, eles fazem um acampamento. O clima muda. Fiona e Shrek conversam, riem e começam a se aproximar de verdade. Mas Fiona esconde um segredo. Quando o sol se põe, algo acontece com ela.
Antes que Shrek perceba, ela corre para se esconder em uma caverna. Burro, curioso, vai atrás e descobre a verdade. Fiona se transforma em uma ogra. Ela explica que foi amaldiçoada quando era criança. De dia, ela é uma princesa. De noite, uma ogra. E o feitiço só pode ser quebrado com um beijo de amor verdadeiro. Burro promete guardar segredo, mas no dia seguinte, Shrek escuta uma conversa pela metade e entende tudo errado. Ele acha que Fiona está falando que ninguém pode amar um monstro como ele, quando na verdade ela estava falando dela mesma. Magoado e sem entender nada, Shrek decide se afastar, e é aí que tudo começa a desandar. Depois daquela conversa mal entendida, Shrek fica completamente chateado. Ele acha que Fiona o considera um monstro nojento e que nunca poderia gostar dele. Então, sem dar explicação nenhuma, ele sai na frente e vai buscar Farquaad para entregar a princesa o mais rápido possível. Fiona, por outro lado, acorda animada. Ela finalmente percebeu que gosta do ogro. Ela quer contar a verdade para ele, dizer que sua maldição pode ser quebrada com um beijo de amor verdadeiro. Mas quando sai da caverna, pronta para falar, quem aparece? Farquaad, montado em seu cavalo e cercado de guardas. Shrek já tinha resolvido tudo sem falar nada com ela. Farquaad está radiante. Ele finalmente tem sua princesa. Mas Fiona fica confusa. Por que Shrek está tão distante? Por que ele não disse nada? Shrek, ainda magoado, não olha para ela. Então Fiona aceita o casamento, achando que não tem outra escolha. De volta ao pântano, Shrek finalmente tem sua casa de volta, sem ninguém para incomodá-lo. Mas pela primeira vez na vida, ele não está feliz. Ele sente falta de Fiona. Ele sente falta até do burro, com todas as falas sem parar. É aí que Burro aparece, furioso. Ele quer saber por que Shrek estragou tudo. Os dois discutem, brigam, mas Shrek finalmente admite que ouviu Fiona dizendo que ninguém poderia amar um monstro como ele. Burro arregala os olhos. O quê? Cara, ela não estava falando de você, ela estava falando dela mesma. Shrek percebe que fez uma grande burrada. Fiona não o rejeitou. Ela se sente como ele, e agora ela vai se casar com Farquaad sem nem saber que Shrek gosta dela. Sem perder tempo, ele pede ajuda para Burro, que tem um plano maluco. Pedir carona para a dragona. Sim, a mesma dragona apaixonada pelo Burro. Eles voam até o castelo de Farquaad, chegando bem no meio do casamento. O padre já está na parte final da cerimônia. Se Fiona disser sim, será tarde demais. Mas antes que isso aconteça, Shrek invade a igreja. Todo mundo fica chocado. Fiona fica surpresa. E Farquaad? Bom, ele fica furioso. Shrek finalmente fala o que sente. Ele gosta de Fiona e não quer que ela case com Farquaad. O castelo inteiro fica em silêncio. Mas antes que Fiona possa dizer qualquer coisa, o sol começa a se pôr. Ela entra em pânico e tenta correr. Mas tarde demais. Na frente de todos, ela se transforma em uma ogra. Farquaad fica horrorizado. Ele não quer mais saber dela. Manda seus guardas prenderem Fiona e matar Shrek. Mas antes que algo aconteça... Pum! A dragona entra derrubando tudo e engole Farquaad inteiro. Agora, sem ninguém para atrapalhar, Fiona e Shrek finalmente se olham nos olhos. Fiona se pergunta, e agora? Ela ainda é uma ogra. Será que o feitiço vai se quebrar? Shrek diz que ela já é linda para ele. Então, eles se beijam. Uma luz mágica envolve Fiona. Ela levita e... continua sendo uma ogra. Ela fica confusa. O feitiço deveria transformá-la em uma princesa para sempre. Mas aí ela entende. A magia não a deixou com sua aparência perfeita, mas sim com a forma que realmente a fazia feliz. O amor verdadeiro não a mudou para se encaixar no mundo. Ele a deixou do jeito que ela deveria ser. E assim, Shrek e Fiona ficam juntos. O casamento acontece, mas do jeito deles, com festa, bagunça e muita música. E assim termina a jornada do ogro que não queria amigos, mas acabou encontrando o amor da forma mais inesperada possível. Shrek sempre foi um ogro que viveu tranquilo em meio à floresta. Ele gostava de viver isolado da sociedade e não admitia que alguém se intrometesse na sua paz. Ele tentava assustar todos que se aproximavam. Ele só não conseguiu fazer isso com o burro, que apareceu na sua casa um certo dia e acabou se tornando seu melhor amigo de aventuras. De olho na recompensa oferecida pelo rei, Shrek e o burro partem em resgate de uma princesa adormecida, que está guardada por um perigoso dragão que cospe fogo.
No caminho de volta para o castelo, Shrek e a princesa notam que existe algo em comum entre eles, e sem perceber, o sentimento de amor começa a surgir. Mas como vencer tantas diferenças? Shrek é um ogro verde que mora sozinho em um pântano e ama sua vida assim. Ele acorda, toma banho na lama, assusta as pessoas que passam por perto e come coisas nojentas sem ninguém para reclamar. Ele gosta da solidão. Afinal, todo mundo tem medo de ogros, e ele se acostumou com isso. Mas tudo muda quando um monte de criaturas de contos de fadas aparece no pântano dele do nada. Tem 3 porquinhos, fadas, um lobo vestido de vovó, Pinóquio e até um burro falante super tagarela. Eles estão ali porque foram expulsos de seus lares pelo Lord Farquaad, um cara baixinho e mandão que quer deixar seu reino perfeito, sem criaturas mágicas. Shrek fica furioso. Ele não pediu companhia, muito menos um monte de personagens falantes bagunçando seu lar. Ele quer seu pântano de volta. Então, decide ir até esse tal de Farquaad para resolver o problema. Só que o burro, que adora conversar e já se apegou ao ogro, insiste em ir junto. No caminho, Shrek tenta de tudo para se livrar do burro, mas nada funciona. O burro é esperto, não se deixa assustar e ainda acha que os dois podem ser amigos. Ele fala sem parar, faz piadas e até canta, o que deixa Shrek ainda mais irritado. Mas no fundo, o burro só quer companhia. Quando chegam ao castelo de Farquaad, Shrek descobre que o Lorde está organizando um torneio para escolher um cavaleiro que vá resgatar a princesa Fiona, que está presa numa torre vigiada por um dragão. O plano de Farquaad é casar com Fiona para se tornar rei, mas Shrek não tem tempo para torneios. Ele invade o local, exige seu pântano de volta e assusta todo mundo com seu rugido. Farquaad, vendo que Shrek é gigante, forte e assustador, tem uma ideia. Ele propõe um acordo. Se Shrek resgatar Fiona para ele, o ogro terá seu pântano livre novamente. Shrek não liga para princesas nem para missões heróicas, mas ele quer sua casa de volta. Então ele aceita o desafio, e assim começa sua jornada, com o burro ao seu lado, falando, cantando e perguntando se dragões comem ogros no café da manhã. Agora que Shrek aceitou a missão de resgatar a princesa Fiona, ele e Burro partem para o castelo onde ela está presa. Mas esse castelo não é qualquer castelo. Ele fica no meio de um vulcão cheio de lava, e o pior, é vigiado por um dragão gigante. Assim que entram, tudo parece quieto demais. Shrek quer ser rápido, mas Burro começa a falar sem parar, como sempre, e acaba chamando a atenção do dragão. E quando eles acham que vão virar churrasquinho, o dragão aparece. Gigante, vermelho e soltando fogo, ele começa a perseguir os dois pelo castelo. Shrek tenta fugir, pula de um lado para o outro, mas Burro acaba sendo capturado. Só que aí acontece algo muito inesperado. O dragão, que é na verdade uma dragona, se apaixona pelo Burro. Em vez de devorá-lo, ela faz olhinhos apaixonados e começa a tratá-lo como se fosse um bichinho de estimação. Burro, claro, aproveita e começa a jogar charme, porque ele quer sair vivo dali. Enquanto isso, Shrek sobe até a torre e encontra Fiona. Fiona, que passou a vida esperando um príncipe encantado, fica super animada achando que Shrek veio salvá-la por amor. Mas quando ela vê que ele é um ogro, a animação desaparece rapidinho. Shrek não está nem aí para formalidades, joga a princesa no ombro e sai andando. Ela fica indignada. Cadê o beijo de amor? Cadê a cerimônia? Mas Shrek só quer terminar essa missão e voltar para casa. Eles fogem da dragona, resgatam Burro, que ficou triste por deixar sua namorada para trás, e começam a longa caminhada de volta ao castelo de Farquaad. No começo, Fiona e Shrek não se dão bem. Ela quer que ele seja um herói romântico, mas Shrek só quer acabar logo com isso. Eles brigam, discutem, mas aos poucos algo muda. Fiona percebe que Shrek não é tão assustador quanto parece. Ele é bruto e rabugento, mas também engraçado e esperto. Enquanto isso, Shrek começa a notar que Fiona não é como as outras princesas. Ela luta tão bem quanto ele, gosta de comida nojenta e até arrota mais alto que ele. Numa noite, eles fazem um acampamento. O clima muda. Fiona e Shrek conversam, riem e começam a se aproximar de verdade. Mas Fiona esconde um segredo. Quando o sol se põe, algo acontece com ela. Antes que Shrek perceba, ela corre para se esconder em uma caverna. Burro, curioso, vai atrás e descobre a verdade. Fiona se transforma em uma ogra. Ela explica que foi amaldiçoada quando era criança. De dia, ela é uma princesa.
De noite, uma ogra. E o feitiço só pode ser quebrado com um beijo de amor verdadeiro. Burro promete guardar segredo, mas no dia seguinte, Shrek escuta uma conversa pela metade e entende tudo errado. Ele acha que Fiona está falando que ninguém pode amar um monstro como ele, quando na verdade ela estava falando dela mesma. Magoado e sem entender nada, Shrek decide se afastar, e é aí que tudo começa a desandar. Depois daquela conversa mal entendida, Shrek fica completamente chateado. Ele acha que Fiona o considera um monstro nojento e que nunca poderia gostar dele. Então, sem dar explicação nenhuma, ele sai na frente e vai buscar Farquaad para entregar a princesa o mais rápido possível. Fiona, por outro lado, acorda animada. Ela finalmente percebeu que gosta do ogro. Ela quer contar a verdade para ele, dizer que sua maldição pode ser quebrada com um beijo de amor verdadeiro. Mas quando sai da caverna, pronta para falar, quem aparece? Farquaad, montado em seu cavalo e cercado de guardas. Shrek já tinha resolvido tudo sem falar nada com ela. Farquaad está radiante. Ele finalmente tem sua princesa. Mas Fiona fica confusa. Por que Shrek está tão distante? Por que ele não disse nada? Shrek, ainda magoado, não olha para ela. Então Fiona aceita o casamento, achando que não tem outra escolha. De volta ao pântano, Shrek finalmente tem sua casa de volta, sem ninguém para incomodá-lo. Mas pela primeira vez na vida, ele não está feliz. Ele sente falta de Fiona. Ele sente falta até do burro, com todas as falas sem parar. É aí que Burro aparece furioso. Ele quer saber por que Shrek estragou tudo. Os dois discutem, brigam, mas Shrek finalmente admite que ouviu Fiona dizendo que ninguém poderia amar um monstro como ele. Burro arregala os olhos. O quê? Cara, ela não estava falando de você, ela estava falando dela mesma. Shrek percebe que fez uma grande burrada. Fiona não o rejeitou. Ela se sente como ele, e agora ela vai se casar com Farquaad sem nem saber que Shrek gosta dela. Sem perder tempo, ele pede ajuda para Burro, que tem um plano maluco. Pedir carona para a dragona. Sim, a mesma dragona apaixonada pelo Burro. Eles voam até o castelo de Farquaad, chegando bem no meio do casamento. O padre já está na parte final da cerimônia. Se Fiona disser sim, será tarde demais. Mas antes que isso aconteça, Shrek invade a igreja. Todo mundo fica chocado. Fiona fica surpresa. E Farquaad? Bom, ele fica furioso. Shrek finalmente fala o que sente. Ele gosta de Fiona e não quer que ela case com Farquaad. O castelo inteiro fica em silêncio. Mas antes que Fiona possa dizer qualquer coisa, o sol começa a se pôr. Ela entra em pânico e tenta correr. Mas tarde demais, na frente de todos, ela se transforma em uma ogra. Farquaad fica horrorizado. Ele não quer mais saber dela. Manda seus guardas prenderem Fiona e matar Shrek. Mas antes que algo aconteça... Pum! A dragona entra derrubando tudo e engole Farquaad inteiro. Agora, sem ninguém para atrapalhar, Fiona e Shrek finalmente se olham nos olhos. Fiona se pergunta, e agora? Ela ainda é uma ogra. Será que o feitiço vai se quebrar? Shrek diz que ela já é linda para ele. Então, eles se beijam. Uma luz mágica envolve Fiona. Ela levita e... continua sendo uma ogra. Ela fica confusa. O feitiço deveria transformá-la em uma princesa para sempre. Mas aí ela entende. A magia não a deixou com sua aparência perfeita, mas sim com a forma que realmente a fazia feliz. O amor verdadeiro não a mudou para se encaixar no mundo. Ele a deixou do jeito que ela deveria ser. E assim, Shrek e Fiona ficam juntos. O casamento acontece, mas do jeito deles, com festa, bagunça e muita música. E assim termina a jornada do ogro que não queria amigos, mas acabou encontrando o amor da forma mais inesperada possível. Shrek sempre foi um ogro que viveu tranquilo em meio à floresta. Ele gostava de viver isolado da sociedade e não admitia que alguém se intrometesse na sua paz. Ele tentava assustar todos que se aproximavam. Ele só não conseguiu fazer isso com o burro, que apareceu na sua casa um certo dia e acabou se tornando seu melhor amigo de aventuras. De olho na recompensa oferecida pelo rei, Shrek e o burro partem em resgate de uma princesa adormecida, que está guardada por um perigoso dragão que cospe fogo. No caminho de volta para o castelo, Shrek e a princesa notam que existe algo em comum entre eles, e sem perceber, o sentimento de amor começa a surgir. Mas como vencer tantas diferenças?
Shrek é um ogro verde que mora sozinho em um pântano e ama sua vida assim. Ele acorda, toma banho na lama, assusta as pessoas que passam por perto e come coisas nojentas sem ninguém para reclamar. Ele gosta da solidão. Afinal, todo mundo tem medo de ogros e ele se acostumou com isso. Mas tudo muda quando um monte de criaturas de contos de fadas aparece no pântano dele do nada. Tem 3 porquinhos, fadas, um lobo vestido de vovó, Pinóquio e até um burro falante super tagarela. Eles estão ali porque foram expulsos de seus lares pelo Lord Farquaad, um cara baixinho e mandão que quer deixar seu reino perfeito, sem criaturas mágicas. Shrek fica furioso. Ele não pediu companhia, muito menos um monte de personagens falantes bagunçando seu lar. Ele quer seu pântano de volta. Então, decide ir até esse tal de Farquaad para resolver o problema. Só que o burro, que adora conversar e já se apegou ao ogro, insiste em ir junto. No caminho, Shrek tenta de tudo para se livrar do burro, mas nada funciona. O burro é esperto, não se deixa assustar e ainda acha que os dois podem ser amigos. Ele fala sem parar, faz piadas e até canta, o que deixa Shrek ainda mais irritado. Mas no fundo, o burro só quer companhia. Quando chegam ao castelo de Farquaad, Shrek descobre que o Lorde está organizando um torneio para escolher um cavaleiro que vá resgatar a princesa Fiona, que está presa numa torre vigiada por um dragão. O plano de Farquaad é casar com Fiona para se tornar rei, mas Shrek não tem tempo para torneios. Ele invade o local, exige seu pântano de volta e assusta todo mundo com seu rugido. Farquaad, vendo que Shrek é gigante, forte e assustador, tem uma ideia. Ele propõe um acordo. Se Shrek resgatar Fiona para ele, o ogro terá seu pântano livre novamente. Shrek não liga para princesas nem para missões heróicas, mas ele quer sua casa de volta. Então ele aceita o desafio, e assim começa sua jornada, com o burro ao seu lado, falando, cantando e perguntando se dragões comem ogros no café da manhã. Agora que Shrek aceitou a missão de resgatar a princesa Fiona, ele e Burro partem para o castelo onde ela está presa. Mas esse castelo não é qualquer castelo. Ele fica no meio de um vulcão cheio de lava, e o pior, é vigiado por um dragão gigante. Assim que entram, tudo parece quieto demais. Shrek quer ser rápido, mas Burro começa a falar sem parar, como sempre, e acaba chamando a atenção do dragão. E quando eles acham que vão virar churrasquinho, o dragão aparece. Gigante, vermelho e soltando fogo, ele começa a perseguir os dois pelo castelo. Shrek tenta fugir, pula de um lado para o outro, mas Burro acaba sendo capturado. Só que aí acontece algo muito inesperado. O dragão, que é na verdade uma dragona, se apaixona pelo Burro. Em vez de devorá-lo, ela faz olhinhos apaixonados e começa a tratá-lo como se fosse um bichinho de estimação. Burro, claro, aproveita e começa a jogar charme, porque ele quer sair vivo dali. Enquanto isso, Shrek sobe até a torre e encontra Fiona. Fiona, que passou a vida esperando um príncipe encantado, fica super animada achando que Shrek veio salvá-la por amor. Mas quando ela vê que ele é um ogro, a animação desaparece rapidinho. Shrek não está nem aí para formalidades, joga a princesa no ombro e sai andando. Ela fica indignada. Cadê o beijo de amor? Cadê a cerimônia? Mas Shrek só quer terminar essa missão e voltar para casa. Eles fogem da dragona, resgatam Burro, que ficou triste por deixar sua namorada para trás, e começam a longa caminhada de volta ao castelo de Farquaad. No começo, Fiona e Shrek não se dão bem. Ela quer que ele seja um herói romântico, mas Shrek só quer acabar logo com isso. Eles brigam, discutem, mas aos poucos algo muda. Fiona percebe que Shrek não é tão assustador quanto parece. Ele é bruto e rabugento, mas também engraçado e esperto. Enquanto isso, Shrek começa a notar que Fiona não é como as outras princesas. Ela luta tão bem quanto ele, gosta de comida nojenta e até arrota mais alto que ele. Numa noite, eles fazem um acampamento. O clima muda. Fiona e Shrek conversam, riem e começam a se aproximar de verdade. Mas Fiona esconde um segredo. Quando o sol se põe, algo acontece com ela. Antes que Shrek perceba, ela corre para se esconder em uma caverna. Burro, curioso, vai atrás e descobre a verdade. Fiona se transforma em uma ogra. Ela explica que foi amaldiçoada quando era criança. De dia, ela é uma princesa. De noite, uma ogra. E o feitiço só pode ser quebrado com um beijo de amor verdadeiro. Burro promete guardar segredo. Mas no dia seguinte, Shrek escuta uma conversa pela metade e entende tudo errado.
Ele acha que Fiona está falando que ninguém pode amar um monstro como ele, quando, na verdade, ela estava falando dela mesma. Magoado e sem entender nada, Shrek decide se afastar, e é aí que tudo começa a desandar. Depois daquela conversa mal entendida, Shrek fica completamente chateado. Ele acha que Fiona o considera um monstro nojento e que nunca poderia gostar dele. Então, sem dar explicação nenhuma, ele sai na frente e vai buscar Farquaad para entregar a princesa o mais rápido possível. Fiona, por outro lado, acorda animada. Ela finalmente percebeu que gosta do ogro. Ela quer contar a verdade para ele, dizer que sua maldição pode ser quebrada com um beijo de amor verdadeiro. Mas quando sai da caverna, pronta para falar, quem aparece? Farquaad, montado em seu cavalo e cercado de guardas. Shrek já tinha resolvido tudo sem falar nada com ela. Farquaad está radiante. Ele finalmente tem sua princesa. Mas Fiona fica confusa. Por que Shrek está tão distante? Por que ele não disse nada? Shrek, ainda magoado, não olha para ela. Então Fiona aceita o casamento, achando que não tem outra escolha. De volta ao pântano, Shrek finalmente tem sua casa de volta, sem ninguém para incomodá-lo. Mas pela primeira vez na vida, ele não está feliz. Ele sente falta de Fiona. Ele sente falta até do burro, com todas as falas sem parar. É aí que Burro aparece furioso. Ele quer saber por que Shrek estragou tudo. Os dois discutem, brigam, mas Shrek finalmente admite que ouviu Fiona dizendo que ninguém poderia amar um monstro como ele. Burro arregala os olhos. O quê? Cara, ela não estava falando de você, ela estava falando dela mesma. Shrek percebe que fez uma grande burrada. Fiona não o rejeitou. Ela se sente como ele, e agora ela vai se casar com Farquaad sem nem saber que Shrek gosta dela. Sem perder tempo, ele pede ajuda para Burro, que tem um plano maluco. Pedir carona para a dragona. Sim, a mesma dragona apaixonada pelo Burro. Eles voam até o castelo de Farquaad, chegando bem no meio do casamento. O padre já está na parte final da cerimônia. Se Fiona disser sim, será tarde demais. Mas antes que isso aconteça, Shrek invade a igreja. Todo mundo fica chocado. Fiona fica surpresa. E Farquaad? Bom, ele fica furioso. Shrek finalmente fala o que sente. Ele gosta de Fiona e não quer que ela case com Farquaad. O castelo inteiro fica em silêncio. Mas antes que Fiona possa dizer qualquer coisa, o sol começa a se pôr. Ela entra em pânico e tenta correr. Mas tarde demais. Na frente de todos, ela se transforma em uma ogra. Farquaad fica horrorizado. Ele não quer mais saber dela. Manda seus guardas prenderem Fiona e matar Shrek. Mas antes que algo aconteça... Pum! A dragona entra derrubando tudo e engole Farquaad inteiro. Agora, sem ninguém para atrapalhar, Fiona e Shrek finalmente se olham nos olhos. Fiona se pergunta, e agora? Ela ainda é uma ogra. Será que o feitiço vai se quebrar? Shrek diz que ela já é linda para ele. Então, eles se beijam. Uma luz mágica envolve Fiona. Ela levita e... continua sendo uma ogra. Ela fica confusa. O feitiço deveria transformá-la em uma princesa para sempre. Mas aí ela entende. A magia não a deixou com sua aparência perfeita, mas sim com a forma que realmente a fazia feliz. O amor verdadeiro não a mudou para se encaixar no mundo. Ele a deixou do jeito que ela deveria ser. E assim, Shrek e Fiona ficam juntos. O casamento acontece, mas do jeito deles, com festa, bagunça e muita música. E assim termina a jornada do ogro que não queria amigos, mas acabou encontrando o amor da forma mais inesperada possível. Shrek sempre foi um ogro que viveu tranquilo em meio à floresta. Ele gostava de viver isolado da sociedade e não admitia que alguém se intrometesse na sua paz. Ele tentava assustar todos que se aproximavam. Ele só não conseguiu fazer isso com o burro, que apareceu na sua casa um certo dia e acabou se tornando seu melhor amigo de aventuras. De olho na recompensa oferecida pelo rei, Shrek e o burro partem em resgate de uma princesa adormecida, que está guardada por um perigoso dragão que cospe fogo. No caminho de volta para o castelo, Shrek e a princesa notam que existe algo em comum entre eles, e sem perceber, o sentimento de amor começa a surgir. Mas como vencer tantas diferenças? Shrek é um ogro verde que mora sozinho em um pântano e ama sua vida assim. Ele acorda, toma banho na lama, assusta as pessoas que passam por perto e come coisas nojentas sem ninguém para reclamar. Ele gosta da solidão. Afinal, todo mundo tem medo de ogros, e ele se acostumou com isso.
Mas tudo muda quando um monte de criaturas de contos de fadas aparece no pântano dele do nada. Tem 3 porquinhos, fadas, um lobo vestido de vovó, Pinóquio e até um burro falante super tagarela. Eles estão ali porque foram expulsos de seus lares pelo Lord Farquaad, um cara baixinho e mandão que quer deixar seu reino perfeito, sem criaturas mágicas. Shrek fica furioso. Ele não pediu companhia, muito menos um monte de personagens falantes bagunçando seu lar. Ele quer seu pântano de volta. Então, decide ir até esse tal de Farquaad para resolver o problema. Só que o burro, que adora conversar e já se apegou ao ogro, insiste em ir junto. No caminho, Shrek tenta de tudo para se livrar do burro, mas nada funciona. O burro é esperto, não se deixa assustar e ainda acha que os dois podem ser amigos. Ele fala sem parar, faz piadas e até canta, o que deixa Shrek ainda mais irritado. Mas no fundo, o burro só quer companhia. Quando chegam ao castelo de Farquaad, Shrek descobre que o Lorde está organizando um torneio para escolher um cavaleiro que vá resgatar a princesa Fiona, que está presa numa torre vigiada por um dragão. O plano de Farquaad é casar com Fiona para se tornar rei, mas Shrek não tem tempo para torneios. Ele invade o local, exige seu pântano de volta e assusta todo mundo com seu rugido. Farquaad, vendo que Shrek é gigante, forte e assustador, tem uma ideia. Ele propõe um acordo. Se Shrek resgatar Fiona para ele, o ogro terá seu pântano livre novamente. Shrek não liga para princesas nem para missões heróicas, mas ele quer sua casa de volta. Então ele aceita o desafio, e assim começa sua jornada, com o burro ao seu lado, falando, cantando e perguntando se dragões comem ogros no café da manhã. Agora que Shrek aceitou a missão de resgatar a princesa Fiona, ele e Burro partem para o castelo onde ela está presa. Mas esse castelo não é qualquer castelo. Ele fica no meio de um vulcão cheio de lava, e o pior, é vigiado por um dragão gigante. Assim que entram, tudo parece quieto demais. Shrek quer ser rápido, mas Burro começa a falar sem parar, como sempre, e acaba chamando a atenção do dragão. E quando eles acham que vão virar churrasquinho, o dragão aparece. Gigante, vermelho e soltando fogo, ele começa a perseguir os dois pelo castelo. Shrek tenta fugir, pula de um lado para o outro, mas Burro acaba sendo capturado. Só que aí acontece algo muito inesperado. O dragão, que é na verdade uma dragona, se apaixona pelo Burro. Em vez de devorá-lo, ela faz olhinhos apaixonados e começa a tratá-lo como se fosse um bichinho de estimação. Burro, claro, aproveita e começa a jogar charme, porque ele quer sair vivo dali. Enquanto isso, Shrek sobe até a torre e encontra Fiona. Fiona, que passou a vida esperando um príncipe encantado, fica super animada achando que Shrek veio salvá-la por amor. Mas quando ela vê que ele é um ogro, a animação desaparece rapidinho. Shrek não está nem aí para formalidades, joga a princesa no ombro e sai andando. Ela fica indignada. Cadê o beijo de amor? Cadê a cerimônia? Mas Shrek só quer terminar essa missão e voltar para casa. Eles fogem da dragona, resgatam Burro, que ficou triste por deixar sua namorada para trás, e começam a longa caminhada de volta ao castelo de Farquaad. No começo, Fiona e Shrek não se dão bem. Ela quer que ele seja um herói romântico, mas Shrek só quer acabar logo com isso. Eles brigam, discutem, mas aos poucos algo muda. Fiona percebe que Shrek não é tão assustador quanto parece. Ele é bruto e rabugento, mas também engraçado e esperto. Enquanto isso, Shrek começa a notar que Fiona não é como as outras princesas. Ela luta tão bem quanto ele, gosta de comida nojenta e até arrota mais alto que ele. Numa noite, eles fazem um acampamento. O clima muda. Fiona e Shrek conversam, riem e começam a se aproximar de verdade. Mas Fiona esconde um segredo. Quando o sol se põe, algo acontece com ela. Antes que Shrek perceba, ela corre para se esconder em uma caverna. Burro, curioso, vai atrás e descobre a verdade. Fiona se transforma em uma ogra. Ela explica que foi amaldiçoada quando era criança. De dia, ela é uma princesa. De noite, uma ogra. E o feitiço só pode ser quebrado com um beijo de amor verdadeiro. Burro promete guardar segredo. Mas no dia seguinte, Shrek escuta uma conversa pela metade e entende tudo errado. Ele acha que Fiona está falando que ninguém pode amar um monstro como ele, quando, na verdade, ela estava falando dela mesma. Magoado e sem entender nada, Shrek decide se afastar, e é aí que tudo começa a desandar.
Depois daquela conversa mal entendida, Shrek fica completamente chateado. Ele acha que Fiona o considera um monstro nojento e que nunca poderia gostar dele. Então, sem dar explicação nenhuma, ele sai na frente e vai buscar Farquaad para entregar a princesa o mais rápido possível. Fiona, por outro lado, acorda animada. Ela finalmente percebeu que gosta do ogro. Ela quer contar a verdade para ele, dizer que sua maldição pode ser quebrada com um beijo de amor verdadeiro. Mas quando sai da caverna, pronta para falar, quem aparece? Farquaad, montado em seu cavalo e cercado de guardas. Shrek já tinha resolvido tudo sem falar nada com ela. Farquaad está radiante. Ele finalmente tem sua princesa. Mas Fiona fica confusa. Por que Shrek está tão distante? Por que ele não disse nada? Shrek, ainda magoado, não olha para ela. Então Fiona aceita o casamento, achando que não tem outra escolha. De volta ao pântano, Shrek finalmente tem sua casa de volta, sem ninguém para incomodá-lo. Mas pela primeira vez na vida, ele não está feliz. Ele sente falta de Fiona. Ele sente falta até do burro, com todas as falas sem parar. É aí que Burro aparece furioso. Ele quer saber por que Shrek estragou tudo. Os dois discutem, brigam, mas Shrek finalmente admite que ouviu Fiona dizendo que ninguém poderia amar um monstro como ele. Burro arregala os olhos. O quê? Cara, ela não estava falando de você, ela estava falando dela mesma. Shrek percebe que fez uma grande burrada. Fiona não o rejeitou. Ela se sente como ele, e agora ela vai se casar com Farquaad sem nem saber que Shrek gosta dela. Sem perder tempo, ele pede ajuda para Burro, que tem um plano maluco. Pedir carona para a dragona. Sim, a mesma dragona apaixonada pelo Burro. Eles voam até o castelo de Farquaad, chegando bem no meio do casamento. O padre já está na parte final da cerimônia. Se Fiona disser sim, será tarde demais. Mas antes que isso aconteça, Shrek invade a igreja. Todo mundo fica chocado. Fiona fica surpresa. E Farquaad? Bom, ele fica furioso. Shrek finalmente fala o que sente. Ele gosta de Fiona e não quer que ela case com Farquaad. O castelo inteiro fica em silêncio. Mas antes que Fiona possa dizer qualquer coisa, o sol começa a se pôr. Ela entra em pânico e tenta correr. Mas tarde demais. Na frente de todos, ela se transforma em uma ogra. Farquaad fica horrorizado. Ele não quer mais saber dela. Manda seus guardas prenderem Fiona e matar Shrek. Mas antes que algo aconteça... Pum! A dragona entra derrubando tudo e engole Farquaad inteiro. Agora, sem ninguém para atrapalhar, Fiona e Shrek finalmente se olham nos olhos. Fiona se pergunta, e agora? Ela ainda é uma ogra. Será que o feitiço vai se quebrar? Shrek diz que ela já é linda para ele. Então, eles se beijam. Uma luz mágica envolve Fiona. Ela levita e... continua sendo uma ogra. Ela fica confusa. O feitiço deveria transformá-la em uma princesa para sempre. Mas aí ela entende. A magia não a deixou com sua aparência perfeita, mas sim com a forma que realmente a fazia feliz. O amor verdadeiro não a mudou para se encaixar no mundo. Ele a deixou do jeito que ela deveria ser. E assim, Shrek e Fiona ficam juntos. O casamento acontece, mas do jeito deles, com festa, bagunça e muita música. E assim termina a jornada do ogro que não queria amigos, mas acabou encontrando o amor da forma mais inesperada possível. Shrek sempre foi um ogro que viveu tranquilo em meio à floresta. Ele gostava de viver isolado da sociedade e não admitia que alguém se intrometesse na sua paz. Ele tentava assustar todos que se aproximavam. Ele só não conseguiu fazer isso com o burro, que apareceu na sua casa um certo dia e acabou se tornando seu melhor amigo de aventuras. De olho na recompensa oferecida pelo rei, Shrek e o burro partem em resgate de uma princesa adormecida, que está guardada por um perigoso dragão que cospe fogo. No caminho de volta para o castelo, Shrek e a princesa notam que existe algo em comum entre eles, e sem perceber, o sentimento de amor começa a surgir. Mas como vencer tantas diferenças? Shrek é um ogro verde que mora sozinho em um pântano e ama sua vida assim. Ele acorda, toma banho na lama, assusta as pessoas que passam por perto e come coisas nojentas sem ninguém para reclamar. Ele gosta da solidão. Afinal, todo mundo tem medo de ogros, e ele se acostumou com isso. Mas tudo muda quando um monte de criaturas de contos de fadas aparece no pântano dele do nada. Tem 3 porquinhos, fadas, um lobo vestido de vovó, Pinóquio e até um burro falante super tagarela.
Eles estão ali porque foram expulsos de seus lares pelo Lord Farquaad, um cara baixinho e mandão que quer deixar seu reino perfeito, sem criaturas mágicas. Shrek fica furioso. Ele não pediu companhia, muito menos um monte de personagens falantes bagunçando seu lar. Ele quer seu pântano de volta. Então, decide ir até esse tal de Farquaad para resolver o problema. Só que o burro, que adora conversar e já se apegou ao ogro, insiste em ir junto. No caminho, Shrek tenta de tudo para se livrar do burro, mas nada funciona. O burro é esperto, não se deixa assustar e ainda acha que os dois podem ser amigos. Ele fala sem parar, faz piadas e até canta, o que deixa Shrek ainda mais irritado. Mas no fundo, o burro só quer companhia. Quando chegam ao castelo de Farquaad, Shrek descobre que o Lorde está organizando um torneio para escolher um cavaleiro que vá resgatar a princesa Fiona, que está presa numa torre vigiada por um dragão. O plano de Farquaad é casar com Fiona para se tornar rei, mas Shrek não tem tempo para torneios. Ele invade o local, exige seu pântano de volta e assusta todo mundo com seu rugido. Farquaad, vendo que Shrek é gigante, forte e assustador, tem uma ideia. Ele propõe um acordo. Se Shrek resgatar Fiona para ele, o ogro terá seu pântano livre novamente. Shrek não liga para princesas nem para missões heróicas, mas ele quer sua casa de volta. Então ele aceita o desafio, e assim começa sua jornada, com o burro ao seu lado, falando, cantando e perguntando se dragões comem ogros no café da manhã. Agora que Shrek aceitou a missão de resgatar a princesa Fiona, ele e Burro partem para o castelo onde ela está presa. Mas esse castelo não é qualquer castelo. Ele fica no meio de um vulcão cheio de lava, e o pior, é vigiado por um dragão gigante. Assim que entram, tudo parece quieto demais. Shrek quer ser rápido, mas Burro começa a falar sem parar, como sempre, e acaba chamando a atenção do dragão. E quando eles acham que vão virar churrasquinho, o dragão aparece. Gigante, vermelho e soltando fogo, ele começa a perseguir os dois pelo castelo. Shrek tenta fugir, pula de um lado para o outro, mas Burro acaba sendo capturado. Só que aí acontece algo muito inesperado. O dragão, que é na verdade uma dragona, se apaixona pelo Burro. Em vez de devorá-lo, ela faz olhinhos apaixonados e começa a tratá-lo como se fosse um bichinho de estimação. Burro, claro, aproveita e começa a jogar charme, porque ele quer sair vivo dali. Enquanto isso, Shrek sobe até a torre e encontra Fiona. Fiona, que passou a vida esperando um príncipe encantado, fica super animada achando que Shrek veio salvá-la por amor. Mas quando ela vê que ele é um ogro, a animação desaparece rapidinho. Shrek não está nem aí para formalidades, joga a princesa no ombro e sai andando. Ela fica indignada. Cadê o beijo de amor? Cadê a cerimônia? Mas Shrek só quer terminar essa missão e voltar para casa. Eles fogem da dragona, resgatam Burro, que ficou triste por deixar sua namorada para trás, e começam a longa caminhada de volta ao castelo de Farquaad. No começo, Fiona e Shrek não se dão bem. Ela quer que ele seja um herói romântico, mas Shrek só quer acabar logo com isso. Eles brigam, discutem, mas aos poucos algo muda. Fiona percebe que Shrek não é tão assustador quanto parece. Ele é bruto e rabugento, mas também engraçado e esperto. Enquanto isso, Shrek começa a notar que Fiona não é como as outras princesas. Ela luta tão bem quanto ele, gosta de comida nojenta e até arrota mais alto que ele. Numa noite, eles fazem um acampamento. O clima muda. Fiona e Shrek conversam, riem e começam a se aproximar de verdade. Mas Fiona esconde um segredo. Quando o sol se põe, algo acontece com ela. Antes que Shrek perceba, ela corre para se esconder em uma caverna. Burro, curioso, vai atrás e descobre a verdade. Fiona se transforma em uma ogra. Ela explica que foi amaldiçoada quando era criança. De dia, ela é uma princesa. De noite, uma ogra. E o feitiço só pode ser quebrado com um beijo de amor verdadeiro. Burro promete guardar segredo. Mas no dia seguinte, Shrek escuta uma conversa pela metade e entende tudo errado. Ele acha que Fiona está falando que ninguém pode amar um monstro como ele, quando, na verdade, ela estava falando dela mesma. Magoado e sem entender nada, Shrek decide se afastar, e é aí que tudo começa a desandar. Depois daquela conversa mal entendida, Shrek fica completamente chateado. Ele acha que Fiona o considera um monstro nojento e que nunca poderia gostar dele.
Então, sem dar explicação nenhuma, ele sai na frente e vai buscar Farquaad para entregar a princesa o mais rápido possível. Fiona, por outro lado, acorda animada. Ela finalmente percebeu que gosta do ogro. Ela quer contar a verdade para ele, dizer que sua maldição pode ser quebrada com um beijo de amor verdadeiro. Mas quando sai da caverna, pronta para falar, quem aparece? Farquaad, montado em seu cavalo e cercado de guardas. Shrek já tinha resolvido tudo sem falar nada com ela. Farquaad está radiante. Ele finalmente tem sua princesa. Mas Fiona fica confusa. Por que Shrek está tão distante? Por que ele não disse nada? Shrek, ainda magoado, não olha para ela. Então Fiona aceita o casamento, achando que não tem outra escolha. De volta ao pântano, Shrek finalmente tem sua casa de volta, sem ninguém para incomodá-lo. Mas pela primeira vez na vida, ele não está feliz. Ele sente falta de Fiona. Ele sente falta até do burro, com todas as falas sem parar. É aí que Burro aparece furioso. Ele quer saber por que Shrek estragou tudo. Os dois discutem, brigam, mas Shrek finalmente admite que ouviu Fiona dizendo que ninguém poderia amar um monstro como ele. Burro arregala os olhos. O quê? Cara, ela não estava falando de você, ela estava falando dela mesma. Shrek percebe que fez uma grande burrada. Fiona não o rejeitou. Ela se sente como ele, e agora ela vai se casar com Farquaad sem nem saber que Shrek gosta dela. Sem perder tempo, ele pede ajuda para Burro, que tem um plano maluco. Pedir carona para a dragona. Sim, a mesma dragona apaixonada pelo Burro. Eles voam até o castelo de Farquaad, chegando bem no meio do casamento. O padre já está na parte final da cerimônia. Se Fiona disser sim, será tarde demais. Mas antes que isso aconteça, Shrek invade a igreja. Todo mundo fica chocado. Fiona fica surpresa. E Farquaad? Bom, ele fica furioso. Shrek finalmente fala o que sente. Ele gosta de Fiona e não quer que ela case com Farquaad. O castelo inteiro fica em silêncio. Mas antes que Fiona possa dizer qualquer coisa, o sol começa a se pôr. Ela entra em pânico e tenta correr. Mas tarde demais. Na frente de todos, ela se transforma em uma ogra. Farquaad fica horrorizado. Ele não quer mais saber dela. Manda seus guardas prenderem Fiona e matar Shrek. Mas antes que algo aconteça... Pum! A dragona entra derrubando tudo e engole Farquaad inteiro. Agora, sem ninguém para atrapalhar, Fiona e Shrek finalmente se olham nos olhos. Fiona se pergunta, e agora? Ela ainda é uma ogra. Será que o feitiço vai se quebrar? Shrek diz que ela já é linda para ele. Então, eles se beijam. Uma luz mágica envolve Fiona. Ela levita e... continua sendo uma ogra. Ela fica confusa. O feitiço deveria transformá-la em uma princesa para sempre. Mas aí ela entende. A magia não a deixou com sua aparência perfeita, mas sim com a forma que realmente a fazia feliz. O amor verdadeiro não a mudou para se encaixar no mundo. Ele a deixou do jeito que ela deveria ser. E assim, Shrek e Fiona ficam juntos. O casamento acontece, mas do jeito deles, com festa, bagunça e muita música. E assim termina a jornada do ogro que não queria amigos, mas acabou encontrando o amor da forma mais inesperada possível. Shrek sempre foi um ogro que viveu tranquilo em meio à floresta. Ele gostava de viver isolado da sociedade e não admitia que alguém se intrometesse na sua paz. Ele tentava assustar todos que se aproximavam. Ele só não conseguiu fazer isso com o burro, que apareceu na sua casa um certo dia e acabou se tornando seu melhor amigo de aventuras. De olho na recompensa oferecida pelo rei, Shrek e o burro partem em resgate de uma princesa adormecida, que está guardada por um perigoso dragão que cospe fogo. No caminho de volta para o castelo, Shrek e a princesa notam que existe algo em comum entre eles, e sem perceber, o sentimento de amor começa a surgir. Mas como vencer tantas diferenças? Shrek é um ogro verde que mora sozinho em um pântano e ama sua vida assim. Ele acorda, toma banho na lama, assusta as pessoas que passam por perto e come coisas nojentas sem ninguém para reclamar. Ele gosta da solidão. Afinal, todo mundo tem medo de ogros, e ele se acostumou com isso. Mas tudo muda quando um monte de criaturas de contos de fadas aparece no pântano dele do nada. Tem 3 porquinhos, fadas, um lobo vestido de vovó, Pinóquio e até um burro falante super tagarela. Eles estão ali porque foram expulsos de seus lares pelo Lord Farquaad, um cara baixinho e mandão que quer deixar seu reino perfeito, sem criaturas mágicas. Shrek fica furioso. Ele não pediu companhia,
muito menos um monte de personagens falantes bagunçando seu lar. Ele quer seu pântano de volta. Então, decide ir até esse tal de Farquaad para resolver o problema. Só que o burro, que adora conversar e já se apegou ao ogro, insiste em ir junto. No caminho, Shrek tenta de tudo para se livrar do burro, mas nada funciona. O burro é esperto, não se deixa assustar e ainda acha que os dois podem ser amigos. Ele fala sem parar, faz piadas e até canta, o que deixa Shrek ainda mais irritado. Mas no fundo, o burro só quer companhia. Quando chegam ao castelo de Farquaad, Shrek descobre que o Lorde está organizando um torneio para escolher um cavaleiro que vá resgatar a princesa Fiona, que está presa numa torre vigiada por um dragão. O plano de Farquaad é casar com Fiona para se tornar rei, mas Shrek não tem tempo para torneios. Ele invade o local, exige seu pântano de volta e assusta todo mundo com seu rugido. Farquaad, vendo que Shrek é gigante, forte e assustador, tem uma ideia. Ele propõe um acordo. Se Shrek resgatar Fiona para ele, o ogro terá seu pântano livre novamente. Shrek não liga para princesas nem para missões heróicas, mas ele quer sua casa de volta. Então ele aceita o desafio, e assim começa sua jornada, com o burro ao seu lado, falando, cantando e perguntando se dragões comem ogros no café da manhã. Agora que Shrek aceitou a missão de resgatar a princesa Fiona, ele e Burro partem para o castelo onde ela está presa. Mas esse castelo não é qualquer castelo. Ele fica no meio de um vulcão cheio de lava, e o pior, é vigiado por um dragão gigante. Assim que entram, tudo parece quieto demais. Shrek quer ser rápido, mas Burro começa a falar sem parar, como sempre, e acaba chamando a atenção do dragão. E quando eles acham que vão virar churrasquinho, o dragão aparece. Gigante, vermelho e soltando fogo, ele começa a perseguir os dois pelo castelo. Shrek tenta fugir, pula de um lado para o outro, mas Burro acaba sendo capturado. Só que aí acontece algo muito inesperado. O dragão, que é na verdade uma dragona, se apaixona pelo Burro. Em vez de devorá-lo, ela faz olhinhos apaixonados e começa a tratá-lo como se fosse um bichinho de estimação. Burro, claro, aproveita e começa a jogar charme, porque ele quer sair vivo dali. Enquanto isso, Shrek sobe até a torre e encontra Fiona. Fiona, que passou a vida esperando um príncipe encantado, fica super animada achando que Shrek veio salvá-la por amor. Mas quando ela vê que ele é um ogro, a animação desaparece rapidinho. Shrek não está nem aí para formalidades, joga a princesa no ombro e sai andando. Ela fica indignada. Cadê o beijo de amor? Cadê a cerimônia? Mas Shrek só quer terminar essa missão e voltar para casa. Eles fogem da dragona, resgatam Burro, que ficou triste por deixar sua namorada para trás, e começam a longa caminhada de volta ao castelo de Farquaad. No começo, Fiona e Shrek não se dão bem. Ela quer que ele seja um herói romântico, mas Shrek só quer acabar logo com isso. Eles brigam, discutem, mas aos poucos algo muda. Fiona percebe que Shrek não é tão assustador quanto parece. Ele é bruto e rabugento, mas também engraçado e esperto. Enquanto isso, Shrek começa a notar que Fiona não é como as outras princesas. Ela luta tão bem quanto ele, gosta de comida nojenta e até arrota mais alto que ele. Numa noite, eles fazem um acampamento. O clima muda. Fiona e Shrek conversam, riem e começam a se aproximar de verdade. Mas Fiona esconde um segredo. Quando o sol se põe, algo acontece com ela. Antes que Shrek perceba, ela corre para se esconder em uma caverna. Burro, curioso, vai atrás e descobre a verdade. Fiona se transforma em uma ogra. Ela explica que foi amaldiçoada quando era criança. De dia, ela é uma princesa. De noite, uma ogra. E o feitiço só pode ser quebrado com um beijo de amor verdadeiro. Burro promete guardar segredo. Mas no dia seguinte, Shrek escuta uma conversa pela metade e entende tudo errado. Ele acha que Fiona está falando que ninguém pode amar um monstro como ele, quando, na verdade, ela estava falando dela mesma. Magoado e sem entender nada, Shrek decide se afastar. E é aí que tudo começa a desandar. Depois daquela conversa mal entendida, Shrek fica completamente chateado. Ele acha que Fiona o considera um monstro nojento e que nunca poderia gostar dele. Então, sem dar explicação nenhuma, ele sai na frente e vai buscar Farquaad para entregar a princesa o mais rápido possível. Fiona, por outro lado, acorda animada. Ela finalmente percebeu que gosta do ogro. Ela quer contar a verdade para ele,
dizer que sua maldição pode ser quebrada com um beijo de amor verdadeiro. Mas quando sai da caverna, pronta para falar, quem aparece? Farquaad, montado em seu cavalo e cercado de guardas. Shrek já tinha resolvido tudo sem falar nada com ela. Farquaad está radiante. Ele finalmente tem sua princesa. Mas Fiona fica confusa. Por que Shrek está tão distante? Por que ele não disse nada? Shrek, ainda magoado, não olha para ela. Então Fiona aceita o casamento, achando que não tem outra escolha. De volta ao pântano, Shrek finalmente tem sua casa de volta, sem ninguém para incomodá-lo. Mas pela primeira vez na vida, ele não está feliz. Ele sente falta de Fiona. Ele sente falta até do burro, com todas as falas sem parar. É aí que Burro aparece furioso. Ele quer saber por que Shrek estragou tudo. Os dois discutem, brigam, mas Shrek finalmente admite que ouviu Fiona dizendo que ninguém poderia amar um monstro como ele. Burro arregala os olhos. O quê? Cara, ela não estava falando de você, ela estava falando dela mesma. Shrek percebe que fez uma grande burrada. Fiona não o rejeitou. Ela se sente como ele, e agora ela vai se casar com Farquaad sem nem saber que Shrek gosta dela. Sem perder tempo, ele pede ajuda para Burro, que tem um plano maluco. Pedir carona para a dragona. Sim, a mesma dragona apaixonada pelo Burro. Eles voam até o castelo de Farquaad, chegando bem no meio do casamento. O padre já está na parte final da cerimônia. Se Fiona disser sim, será tarde demais. Mas antes que isso aconteça, Shrek invade a igreja. Todo mundo fica chocado. Fiona fica surpresa. E Farquaad? Bom, ele fica furioso. Shrek finalmente fala o que sente. Ele gosta de Fiona e não quer que ela case com Farquaad. O castelo inteiro fica em silêncio. Mas antes que Fiona possa dizer qualquer coisa, o sol começa a se pôr. Ela entra em pânico e tenta correr. Mas tarde demais. Na frente de todos, ela se transforma em uma ogra. Farquaad fica horrorizado. Ele não quer mais saber dela. Manda seus guardas prenderem Fiona e matar Shrek. Mas antes que algo aconteça... Pum! A dragona entra derrubando tudo e engole Farquaad inteiro. Agora, sem ninguém para atrapalhar, Fiona e Shrek finalmente se olham nos olhos. Fiona se pergunta, e agora? Ela ainda é uma ogra. Será que o feitiço vai se quebrar? Shrek diz que ela já é linda para ele. Então, eles se beijam. Uma luz mágica envolve Fiona. Ela levita e... continua sendo uma ogra. Ela fica confusa. O feitiço deveria transformá-la em uma princesa para sempre. Mas aí ela entende. A magia não a deixou com sua aparência perfeita, mas sim com a forma que realmente a fazia feliz. O amor verdadeiro não a mudou para se encaixar no mundo. Ele a deixou do jeito que ela deveria ser. E assim, Shrek e Fiona ficam juntos. O casamento acontece, mas do jeito deles, com festa, bagunça e muita música. E assim termina a jornada do ogro que não queria amigos, mas acabou encontrando o amor da forma mais inesperada possível. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.